milhares. E quando ele volta para sua casa, depois desta batalha contra os filisteus, ele chega e encontra a sua casa, o seu arraial, totalmente destruído. Totalmente aniquilado. Aquilo que ele tinha conseguido, que tinha posto a sua família, o seu arraial, o lugar da sua morada, ele tinha sido destruído pelos amalequitas. E agora ele chega e vê um quadro de destruição. E é justamente isso que o inimigo das nossas almas quer que nós vejamos. Um quadro de destruição em nossas vidas. E ele vinha com 600 homens. Aqueles 600 homens que ele tinha acabado de chegar, eram 600 homens que tinham derrotado 10 mil homens. E agora, vindo aquela guerra, aquela luta, aquela batalha, chegaram cansados. Quantas vezes nós chegamos e estamos cansados? Cansados pelos desabores, cansados pelo roubo do inimigo, cansados pelas destruições que o inimigo das nossas vidas tem muitas vezes colocado sobre a nossa casa, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos ideais. E chegamos sem força. Chegamos sem coragem. Aquilo que nós falamos, que nós estamos falando durante essa campanha. Sujeitar pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de nós. Nós temos falado que temos que deixar de ser a passividade das nossas vidas. Davi viu todo aquele quadro horrível, triste. As suas mulheres não estavam, tinham sido levadas, as suas duas mulheres. Seus filhos tinham sido levados, os filhos dos seus comandados, do seu arraial também, todos destruídos. E a Bíblia relata que aqueles homens que encontraram a sua cidade queimada pelo fogo, que as suas mulheres e as suas filhas haviam sido levadas cativas, eles começaram a bradar em alta voz e começaram a chorar, até que não houve mais forças para chorar. Tal era o grau de destruição que havia naquele lugar. Mas ele tinha acabado de chegar numa guerra onde tinha sido vitorioso. Toda vez que você vence o inimigo, ele se levanta para tentar te destruir. Por isso que a nossa luta é incessante. Vencemos a batalha hoje, amanhã nós temos outra para vencer. Nós vencemos depois, amanhã, outro dia temos outra batalha para vencer. Todos os dias nós temos batalhas para vencer. E como que nós vamos vencendo? Guerreando e enfrentando o inimigo das nossas almas. Vamos enfrentar de que forma? Fazendo ele ser afugentado da nossa casa, do nosso lar, da nossa família. Crendo poderosamente na palavra do Senhor. Aqueles homens já não tinham mais forças para guerrear, nem forças mais para chorar. Mas a restituição já havia sido ordenada por Deus. A restituição da nossa vida já foi ordenada por Deus. Amém. Quando que nós vamos recebê-las? Davi estava correndo o risco, como chefe, como líder, de que aquele povo até o apedrejasse. Mas ele precisava fazer algo para receber a sua família, para receber as suas filhas, para receber a restituição de tudo, de qual aqueles amalequitas
amalequitas já tinham sido levados. No passado, no Velho Testamento, nós tivemos vários povos que foram verdadeiros demônios contra o povo de Deus. Nós tivemos os amorreus, tivemos os heteus, os fariseus, os efeus, os jebuseus, os amonitas, os amalequitas. Todos esses povos, eles simbolizam demônios que vieram contra o povo de Deus para acabar com o povo de Deus. Mas eles não guerrearam, eles não venceram o povo de Deus, porque o povo de Deus sempre se levantou contra esses povos através da força poderosa que há no nome do Senhor. Todas as vezes que eles se levantaram contra o povo de Deus, e que o povo do Senhor se levantou diante de Deus, esses povos caíram por terra e foram destruídos. Toda vez que eu me levantar diante de Deus, que eu estiver caído, pelos problemas, pelas dificuldades, por tudo que eu estiver sofrendo, mas no momento que eu me levantar, porque eu não me levanto sozinho, o Senhor é que toma em nossas mãos e nos levanta. Quando eu me levanto, eu estou fortalecido na força do poder do Senhor. Então eu marcho para frente e o inimigo tem que recuar para ser pisado pelos nossos pés. Então Davi precisava ter a restituição da sua família e ter a restituição de todo o seu arraial. Como que então a restituição que Deus ordenou para a minha vida, como que eu posso recebê-la? Primeiramente, consultando a Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Abelé, capítulo 7, traz-me aqui a escola sacerdotal. Davi era rei. Davi não era sacerdote. Meu irmão, você tem que ter autoridade do Espírito Santo de Deus para ver vitória na sua vida. Só que podia usar a escola sacerdotal quem era sacerdote. Ele estava até correndo um risco de ser dizimado diante de Deus. Mas ele disse, não, trazer a minha escola sacerdotal, eu vou vestir-la. Porque eu quero falar com Deus. Eu quero consultar a Deus. Ah, minha casa está difícil, os problemas estão difíceis, mas você consultou a Deus. Você se dobrou diante de Deus. Deus está pronto para renovar nossas forças, para nos colocar de pé, para fazer com que a bênção se estabeleça sobre nossa vida. Trazer a escola sacerdotal. Então ele trouxe a escola sacerdotal Davi, e Davi consultou a Deus. Perseguirei essa tropa. Alcançá-la-ei. Duas perguntas para Deus. E Deus lhe respondeu: persegue, primeiro. Segundo, de certo alcançarás e tudo libertarás. Persegue, alcançarás, libertarás. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, quando Ele te levanta, Ele faz com que você persiga a vitória, com que você alcance a vitória e que você traga toda a libertação. Amém. Glória a Deus. Mas é preciso recuperar o mundo. Às vezes nós chegamos diante de Deus sem ânimo nem para orar, sem ânimo nem para falar com Deus. Nós precisamos recuperar o ânimo. Davi precisa recuperar o ânimo. E ele se recuperou o ânimo. Está lá no versículo 6, assim, Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. E a alma de todo o povo estava cheio de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Fortaleceu no Senhor e na força do seu Deus. Para eu ter a restituição, eu tenho que me fortalecer. Eu tenho que colocar a coraça da justiça de Deus. Eu tenho
colocar